Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, hoje dia 14/9, livro do terceiro bimestre, páginas 398 até a 403. Vamos continuar falando de gregos e romanos e hoje eu conheci um pouquinho da técnica do mosaico, que vocês já devem ter visto porque é usado até hoje, mas a técnica do mosaico ele foi bastante usada em Roma e consiste em criar imagens feitas a partir de pequenas peças coloridas de pedras, conchas, vidros coloridos, que é colado sobre uma superfície. Essa superfície pode ser parede, pode ser teto, pode ser chão, pode ser uma tela. Então, qualquer material fragmentado em vários pedacinhos, se organizado e formando uma imagem, a gente chama de mosaico. Algumas das pinturas e mosaicos romanos podem ser encontradas ainda nas cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio. Pompeia e Herculano elas foram encontradas há alguns séculos atrás, porque até então eram cidades desaparecidas. E o mais interessante é que nas escavações, quando encontraram Pompeia e Herculano, os mosaicos estavam lá intactos nas paredes. Esse aqui é um exemplo, olha, de um dos mosaicos encontrados. Ele é feito, todas essas partes coloridas não é pintado, tá? Porque o mosaico, você não pode botar um monte de pedra um do lado do outro e depois fazer o desenho, senão não é mosaico. O mosaico, ele tem que formar a imagem usando o material com a sua cor natural. Então, essa parte aqui que a gente vê tipo, um pano, uma mulher sacudindo um pano, esse formato do pano foi feito a partir de várias pedras desse mesmo tom. O fundo azul, pedras desse mesmo tom. E aí a gente tem a técnica do mosaico. Em relação à escultura, apesar do interesse pela arte grega e busca em seguir seus modelos, a arte do povo romano, como podemos notar, ela possui particularidade. Quer dizer que a arte romana, a escultura romana, ela não é uma cópia exata das esculturas gregas. Não foi diferente no âmbito da escultura, né? Para os romanos, o interesse pela realidade era o que mais chamava atenção. Por quê? Aqui nós temos a imagem de um busto feito em Roma. Na escultura grega, vocês já viram que a beleza ela era idealizada. Então, as esculturas que tinham formato feminino, o nu feminino, masculino, eram de proporções idealizadas. Não tinha marcas de expressão, não tinha ruga, não tinha nenhuma expressão, na verdade. Era uma coisa extremamente idealizada. Em Roma, a gente já começa a ver que as esculturas ganham linhas de expressão, as esculturas ganham mais personalidade. Essa é uma das maiores diferenças da escultura romana para a escultura grega. Muitos bustos, que busto é esse tipo de escultura aqui, tá? De líderes, imperadores, filósofos, senadores, enfim, pessoas importantes, eram feitos de mármore e outras pedras nobres, bem como máscaras mortuárias de cera que eram moldadas diretamente no rosto dos ancestrais. Não havia intenção de alterar os traços. A ideia era retratar a pessoa como ela de fato é, coisa que os gregos não faziam. Claro que buscando alcançar um ideal de beleza de certa forma, realçar a beleza da pessoa, mas não idealizado como os gregos faziam. Isso valia para as estátuas dos líderes militares, políticos e imperadores. A escultura romana, portanto, ela prezava pelo realismo das formas. Os gregos não prezavam pelo realismo, prezavam pelo idealismo, ideal de beleza. Um exemplo de arquitetura que remete à cultura greco-romana aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, que são os Arcos da Lapa. Além dos bustos e estátuas de líderes militares, também eram produzidos relevos que contavam histórias, como na coluna de Trajano, que é essa daqui. Ela é imensa, pessoal, e ela é toda entalhada. Cada pedacinho conta uma história. Que fala sobre as lutas travadas pelo imperador Trajano e dos exércitos romanos na Dácia que estavam sob o seu comando. Podemos observar que a escultura ela narra em sua superfície cenas de ações do imperador. Tá tudo aqui. Essa coluna ela é imensa e ela é toda entalhada com histórias de guerra, de conquistas, de cultura.
podemos perceber que a arte ela era utilizada em Roma muitas vezes com a finalidade de relatar feitos militares. Assim, a arte tornou-se um reflexo da sociedade, como é a arte até hoje. A arte ela nada mais é do que a expressão humana. Então, a arte ela vai estar sempre vinculada com o que está acontecendo no nosso meio. Ela nunca vai estar descontextualizada. Por isso que a arte ela foi muito voltada para os feitos militares, do poder do Estado, porque Roma era muito politizada. Neste caso, o histórico militar expansionista e o poder desta civilização que marcaram, né, as grandes produções artísticas. Em outras civilizações também poderemos perceber como elas eram observadas em as suas manifestações artísticas. De acordo com o que retratavam, pode-se perceber se eram religiosas, o que consideravam belo. E essa questão do que consideravam belo é interessante porque o que a gente considera como uma obra de arte bela, hoje, por exemplo, na Idade Média, ela não seria considerado bela, seria considerada talvez profana, feia e não teria seu valor. As coisas, a arte de uma maneira geral, música, cinema, não estou falando só de desenho, de escultura, tudo ganha o seu valor de acordo com o seu contexto histórico. Bom, a religião. Assim como a arte grega influenciou a arte romana com suas técnicas e materiais, na religião podemos perceber algumas interações entre as civilizações. Alguns deuses da mitologia, eles têm nomes que variam do grego para o romano, mas em sua essência eles são os mesmos. Isso é muito interessante, porque os gregos, eles não eram assim religiosos como a gente vê na Idade Média, mas eles tinham suas crenças na mitologia, nos seus deuses, nos seus semideuses. E o que acontece? Os deuses gregos, eles eram denominados de formas diferenciadas para os romanos, como a deusa, por exemplo, Afrodite, Eros, um exemplo dos mais famosos. Esses são os nomes dos deuses na Grécia, né? Afrodite, a deusa do amor. Quando chega em Roma, os romanos eles renomearam esses deuses com nomes de planetas. Por exemplo, Afrodite, ela foi renomeada com o nome de Vênus. Mas o simbolismo e o culto que os gregos já faziam permaneceu o mesmo em relação à cultura dos romanos. Eles só mudaram o nome para parecer mais autêntico, porque não tinha nem muito motivo para mudar nome se permaneceu a mesma figura, se permaneceram os mesmos cultos, as mesmas crenças. Essa daqui é a Vênus, é uma representação da Vênus, inclusive que foi representada em diversas esculturas ao longo da história da arte. É interessante que a gente acha uma figura de mulher desde a pré-história até os dias de hoje. Tem gente que faz releituras de Vênus. É bem interessante isso. Na verdade, a Vênus ela foi a escultura mais representada ao longo da história em relação a deuses mitológicos. Talvez você já tenha visto alguma representação dela, como a Vênus Capitolina ou a Vênus de Milo. Elas representam a deusa do amor e da beleza. Vênus Capitolina e Vênus de Milo é tudo Vênus. Ela só ganha o nome de onde ela foi encontrada. Por exemplo, a Vênus de Milo ela foi encontrada em Milo, por isso que ela leva o nome de Milo. Elas representam a deusa do amor e da beleza. A tabela a seguir nos mostra a diferença dos nomes e que é a mesma. Não vou ler tudo, mas é só para vocês conhecerem em relação à mitologia grega e romana, tá? E isso tá dentro do contexto da religião deles. Hoje isso não passa de mito, mas na época isso para eles era muito real, tanto que eles cultuavam, faziam suas oferendas, faziam seus tributos. Então, na Grécia, todos os deuses são esses nomes: Zeus, Cronos. Alguns vocês devem conhecer porque tem várias adaptações cinematográficas, né? Poseidon, Atena. Quando a civilização, o Império Romano ganhou força, né, e se tornou o império que foi, eles renomearam, como eu disse, então eles ganharam nomes, a maioria de planetas. Zeus virou Júpiter, Cronos, Saturno,
o Poseidon, Netuno, e aí cada um é o deus de uma coisa, né? O Zeus é dos céus, Cronos, o do tempo, Hera era aquela casada com Zeus. Aqui eles não falam dos semideuses, porque na verdade o que mais importavam, os que recebiam tributos eram na verdade só os deuses. O folclore em Roma, o folclore está inserido na história de todos os povos, até hoje, isso faz parte da cultura, mas antes devemos entender o que é folclore. Imagine algumas crianças brincando com o peão, ou mesmo aquela brincando do jogo das 5 pedrinhas que era conhecido na Grécia. Algumas brincadeiras e lendas elas só se tornam folclore por não conhecermos seus inventores. O termo folclore é de origem inglesa. O folclore é uma palavra oriunda da junção das palavras folk, que significa povo, e lore, né, que significa sabedoria popular. Formou-se então a palavra folclore, que quer dizer sabedoria do povo. Em Roma, que se tornou um grandioso império, incluindo os diferentes povos, podemos concluir que possuía um folclore vasto e riquíssimo em suas representações. Ainda atualmente, a gente pode perceber o quanto a cultura greco-romana ela está inserida no nosso meio. A gente vê muitas influências arquitetônicas, o uso de colunas, por exemplo, que hoje a gente vê em algumas arquiteturas, ainda mais no centro da cidade a gente vê muito isso. Origem, influência, né, da arte, da cultura greco-romana, a nossa própria democracia, nós somos um país democrático, a nossa própria democracia veio da Grécia, parte da literatura, conceitos de arte, conceitos de anatomia. Então, nós temos aí até hoje a influência dessas duas grandes civilizações que foram a Grécia e a Roma. Da mesma forma, os modelos de composição clássicos de desenho e arquitetura desenvolvidos na Grécia ainda são ensinados na Academia de Belas Artes por todo o mundo. Quando a gente fala de arte acadêmica, ela está sempre inserida muito dentro desse contexto da arte greco-romana, da arte clássica, que até hoje é considerado um padrão elevado por cultura, por técnica. Diversos turistas ainda visitam todos os anos as cidades e as construções gregas, em Roma também, né, que ainda encanta, mesmo tendo sobrado apenas ruínas. Estas esculturas elas deixaram um grande legado para todos nós e ainda são vistas como muito importantes para as civilizações que vieram depois. Bom, vamos corrigir os exercícios desse capítulo, que aí a gente fecha essa unidade de gregos e romanos. Então, número 1, cite 3 estilos principais de colunas utilizadas. Falamos na aula passada, jônico, dórico e coríntio. 2, como eram as primeiras manifestações da escultura grega. As primeiras esculturas gregas do período arcaico, elas receberam muita influência da arte egípcia, por isso elas eram mais rígidas, mais sólidas, as poses eram mais formais e tinha ausência de expressividade no rosto também. A resposta é da 2. 3. Qual imperador romano era conhecido como imperador filósofo e deixou compilados escritos com dicas práticas para a vida? Foi o Marco Aurélio. 4. Resposta pessoal. 5. A arquitetura romana ela foi, por exemplo, marcada pela influência dos etruscos no uso do arco e da abóbada. 5, letra A. 6. Explique o que é a técnica do mosaico e dê exemplos de lugares onde ela era praticada. Bom, a 6, o mosaico a gente viu que é a junção, é a técnica de unir pequenos pedaços de determinado material, pode ser pedra, vidro, para formar imagem. E ela pode ser encontrada exemplos dessa técnica se a gente for voltar na história, tá? Pompeia e Herculano, mas a gente pode encontrar isso em qualquer lugar. O calçadão de praia, por exemplo, mosaico. Alguns calçadões Bangu, Campo Grande, que formam imagens, é mosaico. A gente encontra mosaico até os dias atuais. 7. Considerando a arte egípcia e grega na antiguidade, especialmente a escultura, podemos afirmar corretamente a letra D. Os egípcios foram professores dos gregos na arte da escultura, fornecendo-lhe a inspiração e, mais importante, a técnica.
Número 8, que elementos arquitetônicos possibilitou a construção romana? O uso de arcos. Arcos, tá? Número 8. Número 9, o Templo da Concórdia, ela foi construída no sul da Sicília e é o marco da arte gótica. Só um minutinho, calma aí. Gente, li errado, tá? Letra D, número 9, logo vi, gótica e Idade Média, é dórica. É o marco da arte dórica, por conta das colunas que são da ordem dórica. 10. Que características na arte e na cultura de Roma tornaram suas esculturas diferentes das gregas? O alto grau de naturalismo das obras. A gente pode ver que dos bustos romanos até as cicatrizes e formas assimétricas em um rosto era representado, coisa que na Grécia eles não faziam. 11. Dentre os legados do grego da antiguidade clássica que se mantém na vida contemporânea, podemos citar a letra B, a promoção do espírito de confraternização por intermédio dos esportes de jogos, que também é uma herança greco-romana, né? 12. Estávamos na 11. 11, letra B. Agora 12, resposta pessoal. 12, resposta pessoal. Explique com suas palavras a importância do legado da civilização greco-romana para nós. Só reforçando a democracia, a arquitetura, a filosofia, a literatura. A filosofia principalmente. 13 é a letra E, expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. 13, letra E. 14, letra C, nas celebrações das vitórias militares romanas que permitiram expansão territorial e consolidação territorial em relação ao Arco do Triunfo e como eram a arquitetura romana. 15, letra E, com base no trabalho de Michelangelo, pode-se considerar correta a seguinte afirmação. Letra E, sua colaboração artística se insere no movimento intelectual que forma os valores modernos, naturalismo e individualismo. Então, fechamos a unidade de gregos e romanos. Bons estudos e até a próxima aula.